Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu lar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la ya. Bom dia, seja bem-vindo a mais um momento de culto online da Congregação da Penha aqui do Rio de Janeiro. Este é o 6º domingo da Páscoa, esse período da igreja onde nós celebramos a vitória de Cristo contra o diabo, a morte e o inferno, a sua obra que nos deu a salvação eterna. Nós iniciamos esse momento de culto fazendo a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, se analisarmos a nossa vida de acordo com a lei de Deus, nós veremos que dificilmente cumprimos as ordenanças de Deus. Os mandamentos muitas vezes são deixados de lado, e o amor ao nosso próximo, que deveria reger a nossa vida, é negligenciado. Mas Deus nos promete o seu perdão. Então, eu convido a todos, arrependidos, confessarmos os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós faremos a leitura do Salmo 66, do versículo 8 até o versículo 20. Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem.
Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar. Oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Nós falamos com nosso Deus em oração. Ó Deus, todas as coisas boas vêm de Ti. Pela inspiração do Teu Espírito, leva-nos a pensar naquilo que é certo e ajuda-nos a praticá-lo em nossas vidas. Por Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O texto bíblico para a nossa reflexão de hoje está registrado no livro de João, no capítulo 14, do versículo 15 até o versículo 21. E assim está escrito. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Até aqui a leitura. Nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino em preparação para a mensagem. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos
Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine enquanto meditamos na sua palavra. Amém. No relato bíblico lido há pouco, Jesus estava reunido com seus discípulos momentos antes da sua prisão, e o seu discurso apontava para a sua crucificação, o que para os discípulos parecia ser difícil de aceitar, o que é totalmente compreensível. Se nós estivéssemos lá junto com Jesus, também não iríamos querer que algo de ruim acontecesse com o nosso Mestre. Muitas coisas aconteceram naquela noite. O traidor foi descoberto. Pedro é avisado que negaria Jesus. É bem provável que os discípulos estivessem assustados com tudo o que estava acontecendo. E Jesus, conhecendo seus corações, tenta tranquilizá-los, explicando um pouco mais a sua obra. Até que em determinado momento, após algumas perguntas feitas por Tomé e Filipe, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Jesus disse: "Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos." Obedecer é uma palavra que tem uma conotação não muito boa em nossos dias. Quando alguém nos manda que obedeçamos, é porque não estamos fazendo algo que deveríamos. Algumas traduções desse texto trocam esse obedecer pela palavra guardar, mas não um simples guardar em algum armário ou em um lugar seguro. Esse guardar é ter um apreço, dar valor, respeitar e também obedecer. Mas que mandamento é esse que Jesus está falando? Voltando um pouquinho no texto, nós encontramos a resposta nas próprias palavras de Jesus. E ele diz: "Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos." Amar. Este é o mandamento que Jesus nos deu. Mas será que nós estamos de fato guardando, obedecendo este mandamento? Este novo mandamento que Jesus dá aos seus discípulos, na verdade não é algo novo, pois o amor de Deus é muito mais antigo. Os 10 mandamentos que encontramos em Êxodo 20 são uma demonstração do amor de Deus. E eu vou explicar o porquê. Quando Deus diz "não matarás", é um mandamento, mas Ele está preservando a vida e por amar a sua criação não quer que os homens matem uns aos outros, causem dano uns aos outros. E quando Deus diz "não dirás falso testemunho contra o teu próximo", Ele também está protegendo a sua criação, incentivando que o amor prevaleça sobre as relações interpessoais. Todo o mandamento de Deus é uma proteção para o ser humano e também uma forma de demonstrar amor. Nesse sentido, será que nós de fato estamos amando? Jesus ainda nos diz: "A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama." Os nossos atos provam para as pessoas que nós amamos a Jesus? Amar uns aos outros. Jesus estava falando para os discípulos começarem amando quem estava ao seu redor, quem estava ao seu lado. O que para nós também em muitos momentos é difícil. Amar quem está perto. Amar nossa família, nossos amigos, irmãos na fé. A nossa natureza humana dificilmente quer amar, pois o amor que vem do mundo e que muitas pessoas querem para si é um amor egoísta, que exige sempre algo em troca, algum benefício. E quando algo não agrada mais, essa pessoa é substituída, jogada fora. E com isso são descartados facilmente todo tipo de relacionamentos. Casamentos são desfeitos, filhos que se afastam de seus pais, irmão se afasta de irmão, amigos deixam de se falar. Tudo porque não sabemos como perdoar, não sabemos amar. Com nossas próprias forças é muito difícil conseguir amar o nosso próximo. Jesus sabe disso.
Ele conhece o nosso coração assim como conhecia o coração dos seus discípulos. E por essa razão, prometeu que enviaria o Auxiliador, o Espírito Santo, pelo qual nós encontramos as forças que não temos para poder amar. Este Espírito Jesus prometeu para os discípulos, o mundo não pôde receber porque não pôde ver nem conhecer. E de fato, o mundo rejeita o que é divino, acha que é loucura, assim como diz o apóstolo Paulo, e por isso acaba fechando as portas para ele. Já os discípulos que estavam com Jesus já conheciam esse Espírito, porque não era algo diferente, extraordinário, era quem lhes fortalecia a fé. E somente o Espírito Santo é que abre o caminho até a verdade da mensagem de Cristo. Este mesmo Espírito é enviado também a nós quando nós lemos a palavra de Deus. Também foi enviado no nosso batismo, o nosso lavar regenerador, onde nós fomos tornados novas criaturas. E é também um dos meios pelos quais nós recebemos a fé. A fé que nós pedimos que o Espírito Santo fortaleça, para que nós possamos viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Jesus disse ainda: a pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Essas palavras têm dupla aplicação. Em primeiro lugar, nos faz refletir como nós estamos amando, e nessa reflexão nós podemos ver que o nosso amor não é perfeito e que precisamos constantemente aperfeiçoar a nossa vida, aperfeiçoar a forma como nós amamos o nosso próximo. Por outro lado, é também puro conforto, pois Cristo nos dá a capacidade de amar, de perdoarmos os nossos irmãos, pois nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Jesus nos deu a ordem, sim, mas também a capacidade para cumpri-la. E como se isso não fosse suficiente, Jesus ainda garantiu, com a sua morte e ressurreição, que nós recebêssemos o perdão quando não conseguimos demonstrar o amor que deveríamos. Em Cristo, Deus demonstra todo o seu amor por nós. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Salvador, por quem nós fomos perdoados, amados e capacitados para vivermos o seu amor. Neste mundo tão obscuro, cheio de problemas e dificuldades, onde a tristeza insiste em nos atingir, que nós possamos continuar obedecendo ao mandamento de Deus e amarmos de fato uns aos outros. Que o perdão que Cristo nos dá seja o combustível para a nossa vida, para que nós nunca nos esqueçamos de que não foi de graça e que, mesmo sendo difícil perdoar o nosso irmão, nós deixemos de lado o nosso orgulho e lembremos que, antes de qualquer coisa, nós fomos perdoados e amados por Deus, assim como também os nossos irmãos são perdoados e amados por Ele. Querida Igreja, a nossa salvação eterna foi conquistada pela morte e ressurreição de Cristo. E mesmo que o mal nos atinja, mesmo que o convívio com os nossos irmãos seja difícil, e que mesmo que a morte chegue até nós, que nós possamos sempre confiar que Jesus nos preparou um lugar, onde nada disso mais nos atingirá, e todos viveremos a plenitude da graça e do amor de Deus no céu. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que excedem toda a compreensão humana, nos acompanhem durante toda a nossa vida. Amém. Nós cantamos o ofertório. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença.
Nesse momento, nós iremos falar com o nosso Deus em oração e colocar em especial a família enlutada do senhor Manuel Gomes de Castro, ele que é pai da Isabel e também o avô do Marco Antônio. Nós falamos com o nosso Deus em oração. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, és lembrado pelos teus grandes feitos na história humana. Em tempos de dificuldade, libertaste teu povo das mãos de seus inimigos. Através do teu Filho Jesus Cristo, aliviaste muitas das enfermidades físicas e espirituais. Por teu grande poder, tanto no passado como no presente, aceita o nosso sincero louvor. Confessamos, ó Senhor, que nem sempre professamos o teu nome entre nossos vizinhos e amigos. O teu poder entre nós nos tem dado esperança em dificuldades e sofrimento. No entanto, muitas vezes falhamos em compartilhar com outras pessoas a razão da esperança que temos. Nós nos alegramos por tua piedade, a qual nos dá a certeza do perdão dos pecados através do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justo, ele deu sua vida por nós, os injustos. Concedeste-nos o teu amor. Contudo, falhamos em mostrá-lo na observância dos teus mandamentos. Por falharmos em mostrar amor e reverência, perdoa-nos, ó Senhor. Envia-nos teu Espírito Santo para que ele nos ajude a expressarmos nosso amor a ti em palavras e ações junto ao nosso próximo. Possa ele habitar em nós para caminharmos em novidade de vida. Que possam os solitários experimentar a tua presença e os doentes a tua restauração. Que os tímidos sejam encorajados para confessar o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que derramas sobre nós mesmo sem merecermos. E especialmente lembramos aos aniversariantes desses últimos dias, a Stephanie Loetcher, o Antônio Freire, José Luiz, a Adriana, o Alex Lopes e a Dalila. Abençoa, Senhor, esses nossos irmãos e os demais que não foram mencionados, mas que comemoraram o aniversário nos últimos dias. É muito bom, Senhor, poder comemorar as bênçãos que tu derramas sobre nós. Pedimos também, Senhor, que olhes com carinho e atenção por aqueles que passam por dificuldades de saúde, que estão enfrentando agora filas de hospitais e todos os demais pessoas que precisam da tua atenção. Se for da tua vontade, Senhor, restaura-lhes a saúde. Dê força aos seus familiares para que eles possam também auxiliar nesse momento que precisam. Te pedimos também, Senhor, em especial pela família do seu Manuel Gomes de Castro, especialmente por a sua filha Isabel e o seu neto Marco Antônio, neste momento de luto que eles estão passando. Abençoe a eles e também o restante da sua família e seus amigos que nesse momento de luto passam por tristeza. Que esse sofrimento e essas lágrimas se tornem louvor a Ti, Senhor. Alimenta-os na esperança da ressurreição eterna, pois o próprio Cristo disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, não morrerá eternamente, mas viverá. E nisso nós confiamos, Senhor, de que a morte, mesmo que dolorosa, não é o fim de tudo, mas é uma porta que nos leva para a nossa morada nos céus. Te pedimos que dê força para esta família, para que eles possam cada vez mais confiar na Tua promessa da ressurreição. Fazemos esses pedidos em nome daquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Deus nos enviou o seu Espírito Santo
E nós não estamos mais sozinhos, pois Cristo também está presente ao nosso lado. Nós podemos sempre confiar nele e que ele nos fortalece para podermos amar aos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e uma abençoada semana a todos. Nós cantamos o próximo hino. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste, o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar.